Silvestres, um podcast do Fauna News. Olá, eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Silvestres. Hoje é dia de Analisando os Fatos e vamos falar sobre as eleições. Como você já sabe, teremos segundo turno para a presidência da República em 30 de outubro. Foi confirmada a disputa entre o atual presidente, Jair Bolsonaro, e Luiz Inácio Lula da Silva. Até aí, nenhuma novidade. A expectativa de todo o país estava em saber se teríamos ou não um segundo turno, já que havia a possibilidade, de acordo com as pesquisas, de Lula levar a presidência já no domingo. Fato esse que não se concretizou. Para nós, do Fauna News, e você, interessado na conservação e no bem-estar dos animais silvestres, vale lembrar que estas eleições, mais uma vez, estão sendo marcadas pela ausência de propostas para a fauna silvestre pelos candidatos. E isso vale tanto para a disputa pela presidência da República quanto ao governo dos estados e do Distrito Federal. Neste ano, o Fauna News deu início a um movimento inédito no Brasil, o Vote por Mim. Se você ainda não conhece a iniciativa, basta acessar votepormim.com.br. No site, o eleitor pode conferir e analisar as propostas dos candidatos à presidência e ao governo dos estados e do Distrito Federal para a fauna. Não surpreendeu o fato de que pouquíssimos eram os candidatos com propostas para os animais silvestres. Para a presidência da República, deve-se destacar que somente candidaturas de direita citaram explicitamente a fauna em seus programas de governo registrados na Justiça Eleitoral. Dos 11 candidatos, somente Bolsonaro e Soraya Tronic abordaram diretamente a fauna em seus programas. Nada de Lula, nada de Ciro, nada de qualquer outra candidatura mais voltada às pautas progressistas. Mas vale a reflexão de que citar animais silvestres em programas de governo não quer dizer que eles defendam a fauna. Pelo contrário. O programa de Bolsonaro, por exemplo, destaca ser, abre aspas, urgente a necessidade de se proteger os biomas e mitigar os impactos negativos da perda de espécies animais e vegetais, fecha aspas. Belas palavras sem qualquer lastro de verdade. Ao mesmo tempo, no mesmo programa, o presidente defende o acesso a armas de fogo para práticas desportivas e a liberação da pesca esportiva na região amazônica. Ou seja, Bolsonaro defende a caça, só não deixou isso explícito no texto. Como se precisasse, afinal, ele tem uma bancada de deputados federais e senadores que trabalha para que 12 projetos de lei favoráveis à liberação da caça sejam aprovados. Foi também na gestão de Bolsonaro que o IBAMA acabou com a Operação Delivery, iniciativa que controlava a distribuição de anilhas para criadores amadores de pássaros e ajudava a evitar a legalização fraudulenta de aves traficadas. Na gestão de Bolsonaro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, completamente desfigurado, discutiu propostas de lista PET sem critérios de bem-estar animal. Só para lembrar, a lista PET é aquela listagem de espécies de animais silvestres que poderão ser reproduzidas e comercializadas legalmente para o mercado de bichos de estimação. Também no atual governo, o IBAMA e o ICMBio foram desmontados e deixados quase sem força para fiscalização. Isso tudo sem falar na gigantesca perda de habitat representada pelos altíssimos índices de desmatamento registrados no Brasil. E cadê os outros candidatos se posicionando contra a caça, propondo ações enérgicas contra o tráfico de fauna e pensando em uma política nacional de conservação e gestão de silvestres? Infelizmente, não houve e não há contraponto. E sabe por quê? Porque a fauna silvestre não é prioridade de ninguém no Brasil. Os animais estão abandonados, seja pela esquerda, seja pela direita. A direita reacionária e retrógrada representada por Bolsonaro é ainda pior. Eles não pecam pela omissão. Eles são claros em suas propostas destrutivas. Defendem a caça, defendem que bicho seja mercadoria, defendem que floresta vire pasto e campo agricultável, defendem rio com garimpeiro, defendem o fim. E em uma sociedade sem educação ambiental valorizando a importância da fauna silvestre e que também não tem um contraponto a esta realidade no movimento político organizado, as pautas destrutivas já existentes se consolidam e ganham força. Para o segundo turno, temos a responsabilidade de atenuar o desastre ambiental que se implantou no Brasil. O programa de governo de Lula, no que se refere a meio ambiente, é muito superior ao de Bolsonaro. Cabe a quem se importa com a conservação do meio ambiente, ou seja, com a nossa sobrevivência e a do planeta, optar pela retirada de Bolsonaro do poder e, acima de tudo, fiscalizar intensamente os deputados federais e senadores que elegemos no domingo. Só para dar uma noção do problema, a bancada do partido do presidente, o PL, lá no Senado, ganhou 8 novos representantes.
O PL ocupará 14 das 81 cadeiras do Senado. Isso sem contar com a Câmara dos Deputados, que também manteve seu perfil altamente conservador e bastante alinhado às pautas bolsonaristas. A sociedade brasileira, mais uma vez, está mostrando que a fauna silvestre ainda não é uma de suas prioridades. São candidatos sem propostas e eleitores elegendo políticos sem comprometimento com a conservação. Chegamos ao fim de mais um episódio de Silvestres. Já conhece o nosso portal? Para se manter bem informado sobre o universo dos animais silvestres, acesse faunanews.com.br. Estamos também nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter pelo @faunanews. Para nos contar o que achou sobre silvestres e enviar suas sugestões, basta escrever para silvestres@faunanews.com.br. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.